eu sou Santiago, do Instituto Brasil Orgânico. E nós vamos conversar hoje um pouco, um assunto muito interessante, as contribuições da agricultura orgânica para o que existe hoje de agricultura no Brasil e no mundo. Bom, temos aqui a Raquel, que é presidente da Associação Biodinâmica, a Cristiane Amâncio, da Grande Agrobiologia do Rio de Janeiro, e o nosso amigo Diego Moreira, do MST, um grande produtor de arroz orgânico no Brasil. Bom, o movimento orgânico no Brasil organizado começou na década de 1970. Uma opção de gente aqui não era nascida ainda, né? Nós estamos completando mais ou menos meio século de trabalho. E começou a Associação Mokichi Okada, depois a Fundação Mokichi Okada, tudo na década de 70, o Instituto, o IBD, que depois virou IBD Certificações, o pessoal da Colmeia de Porto Alegre, né? Então foram movimentos que foram básicos para esse nosso desenvolvimento da agricultura orgânica. Bom, desde a década de 70, ou seja, faz meio século, que o movimento orgânico, as pessoas dos orgânicos, têm falado de cobertura do solo, de bioinsumos, que hoje está muito na moda, né? De biodiversidade. E a gente falou isso, era meia dúzia de pessoas falando, e um monte de gente cética. Eu me lembro que uma vez, na década de 70 ainda, eu conversei com um pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, um grande agrônomo, um grande pesquisador. Mas eu falava de controle biológico, de proteção da superfície do solo, e ele ficava sorrindo o tempo todo, rindo o tempo todo. Mas eu fui firme e falei até o fim. Bom, hoje a coisa mudou muito. As instituições de pesquisa estão obtendo resultados das práticas que nós falamos há décadas. Solo vivo, a cobertura do solo, a biodiversidade, e o melhor ainda, os produtores convencionais estão utilizando essas práticas, esses princípios, e muito, né? Voltando à questão dos bioinsumos, que hoje o Ministério da Agricultura tem um programa de bioinsumos, quer dizer, diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente martelou isso durante décadas, e hoje a ficha caiu, felizmente. Então, eu queria também convidar vocês todos para entrarem no site do Instituto Brasil Orgânico, que tem toda essa história, toda essa evolução da agricultura orgânica, desde lá da década de 1970 até o que está acontecendo hoje. O site do Instituto Brasil Orgânico. Escreve essas 3 palavras que o buscador, o Google, etc., já leva vocês para lá. É muito importante. Bom, então, vamos lá. A Raquel vai falar sobre agricultura biodinâmica. E lembrando o seguinte, agricultura biodinâmica, Mokichi Okada, agrobiologia, agricultura regenerativa, permacultura e outros, eles estão sob um guarda-chuva que a gente chama tudo de orgânico. Ou seja, são correntes dentro do movimento orgânico, que é regulado por lei, e são tendências, têm suas particularidades, mas são movimentos que se ajudam mutuamente, não são facções que geralmente brigam entre si. São movimentos que se ajudam, que se amam, né? E isso já dura meio século, quer dizer, parece que não vai mais ter divórcio. Então, Raquel, por favor. Boa tarde a todos.
Eu sou Raquel. Eu não sou presidente da Associação Biodinâmica, eu sou diretora. A presidente é outra mulher, porque, graças a Deus, na biodinâmica é um mundo de mulher na diretoria, tá? Só para deixar isso claro. Bom, eu sempre, na minha vida, fui consultora há muitos anos nessa área, eu sempre trabalhei dando consultoria na área de produção para agricultores biodinâmicos. Eu nunca fiz uma consultoria orgânica. Toda a minha vida eu levei agricultura biodinâmica a todos os lugares do Brasil por onde eu passei. Então, eu posso dizer que eu sou biodinâmica de carteirinha. Se sou biodinâmica, sou também orgânica. Bom, a agricultura biodinâmica nasceu em 1924, o ano que vem, faz 100 anos, que Rudolf Steiner, criador da antroposofia, fez um ciclo de palestra, de 8 palestras, no Congresso de Pentecoste, no castelo de Koberwitz, em Breslau, hoje na Polônia. Então, há quase 100 anos atrás, agricultores europeus procuraram Steiner, que já tinha falado sobre pedagogia Waldorf, sobre outros assuntos, para ajudá-los a resolver o problema da agricultura, porque já naquela época eles estavam bastante preocupados com a chegada dos insumos químicos, de coisas que estavam acontecendo na área agrícola. Ele fez, então, esse círculo de 8 palestras, e tem um livro, tem até lá no nosso stand, que chama Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, onde tem essas 8 palestras, como foi dado há 100 anos atrás. E estudando e lendo essas palestras, fica claro para a gente que ele passa para nós, homens e mulheres, a responsabilidade, uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade ética, de olhar uma propriedade agrícola de um modo diferente. Você olhar para a sua propriedade como uma individualidade agrícola, onde todas as partes que formam aquele organismo possam estar harmonicamente funcionando de forma a buscar uma sustentabilidade. Uma atividade alimenta outra, que alimenta outra, que alimenta outra. Então, foi a primeira vez que se falou em organismo agrícola. Foi numa dessas palestras. Uma outra coisa também que Steiner bateu muito nessas palestras foi como você entender o ser vegetal. Alô? Oi, oi. O ser vegetal, ele é aquele receptor de todas as forças que vêm do cosmos. E traz essas forças para dentro do nosso planeta. Afinal, o vegetal é que consegue retirar do sol toda a energia, fazer a fotossíntese, produzir seu próprio alimento e nos alimentar. Então, não adianta a gente ver o vegetal só como aquilo que tem raiz, caule, folhas, flores e frutos. O vegetal não se independeu das forças do mundo cósmico. Assim como o ser animal conseguiu se independer e o ser humano mais ainda. Mesmo assim, a gente sabe e sente quanto as fases da Lua interferem no dia a dia, nas marés e na agricultura muito mais.
O verdadeiro agricultor sabe que se ele colher qualquer grão na lua minguante, ele vai ter muito menos caruncho que se ele colher na lua cheia. O verdadeiro agricultor que não se desconectou da natureza, que consegue entender e sentir os fluxos da natureza, sabe como isso é verdade. Isso Steiner também já dizia há 100 anos atrás. E nesses mesmos ciclos de 8 palestras, eles nos deu algumas ferramentas para começar a trabalhar, e ele, na sua inteligência, expertise, no final do livro, ele diz o seguinte: não acreditem no que eu estou falando. Façam, experimentem e provem que isso pode ser possível. E tem 100 anos que a gente vem fazendo isso. Nós temos, então, aí os preparados biodinâmicos, que a gente usa de forma homeopática nas lavouras. Nós temos o preparado de sílica, que a gente asperge como uma nuvem, né, na parte superior do vegetal, nas copas do vegetal. E esse preparado, ele tem aquela capacidade de mudar as propriedades organolépticas do produto. Ele te dá mais doçura, mais cor, mais aroma. Ele trabalha muito bem isso. E ele é aquele preparado que reforça essa interação mundo cósmico e vegetal. E hoje, tão importante, com esse tanto de satélite aí correndo aí em volta do planeta, tem que usar muito preparado para conseguir fazer com que essas forças atravessem toda essa tecnologia que está aí no mundo espacial, né? Depois nós temos um preparado que a gente aplica no chão, também em forma de chuva, em gotas, quase como uma bruxa lá, molhando a vassourinha e jogando aquelas gotas pelo chão, né? E nesse momento a gente está dizendo para o solo e para a vida do solo: vamos trabalhar. Cadê os fungos, as bactérias? Eu estou vivificando, acordando o solo, chamando a vida do solo. Vamos lá, vamos fazer com que essa raiz retire desse solo vivo todo o nutriente e traga para cima do vegetal. Então, trouxe muitas outras coisas. Tem um capítulo de animal, né? Essa reverência que a gente tem que ter pelo ser animal, a importância do ser animal no desenvolvimento, né? Mas, mais do que isso, Steiner diz o seguinte, que a agricultura é uma cultura, e é a agricultura que nos faz permanecer vivos, íntegros e inteiros na face da terra. E um agricultor biodinâmico, ou uma consultora biodinâmica, como eu fui durante mais de 30 anos, eu só posso dizer para vocês, é um sacerdócio. Porque é um doar do seu íntimo, um doar para aquele solo, uma reverência àquele solo, uma reverência àquele vegetal, com aquela função de produzir alimento para o seu semelhante. E não só produzir o alimento para você ganhar dinheiro. E muitas vezes me perguntam, só por onde eu passo sempre, o agricultor biodinâmico ganha dinheiro, é rico? Eu sempre respondo, não sei, mas eu sei que eles são extremamente felizes, porque toda hora que eu olho para eles, eles estão sorrindo. Para mim, isso basta. Poderíamos ficar aqui mais o dia inteiro, ou toda a feira, falando de agricultura biodinâmica, mas eu tenho um tempo. E acho que, dessa forma, estou passando um recado de um modo bem abrangente, não entrando em detalhes, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um stand Demeter, que é a marca mundial dos agricultores biodinâmicos. Ali tem umas cartilinhas baratinhas, 10, 12 reais, vocês levam. Falando de preparado, falando de agricultura biodinâmica, falando de tudo, não é caro.
certo? E a gente está lá também para poder tirar alguma dúvida até o final da feira no sábado. Muito obrigada. Muito bem, Raquel. Sim, as perguntas vamos fazer no final. A Cristiane Amâncio, da Embrapa Agrobiologia, se você puder, em algumas palavras, dizer o que é a Embrapa Agrobiologia, onde fica e o que é a Fazendinha, por favor. Tem a nossa cota, né, de 50. Boa tarde a todos. Eu sou Cristiane, estou na função de chefe-geral da unidade da Embrapa, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro, chamada Embrapa Agrobiologia. É uma unidade de pesquisa da Embrapa desde o seu surgimento, antes até da existência da Embrapa enquanto Embrapa, uma unidade de pesquisa que começa a sua história a partir do estudo de microbiologia do solo e de alternativas de fertilização, especialmente do nitrogênio, na agricultura, visando a adaptação de culturas alimentares ou de aumento da produtividade para culturas alimentares em solos tropicais, com menor dependência dos adubos nitrogenados sintéticos, né? Nossa unidade, então, tem uma das expoentes da ciência brasileira mulher, a doutora Joana Doberheiner, não sei se já ouviram falar, ano que vem, se estivesse viva, completaria 100 anos. Nós estamos entrando na reta de comemoração do centenário da doutora Joana, e, para nós, é com muito orgulho que a gente fala desse momento, porque a temática de trabalho que ela foi pioneira, não só na Embrapa, mas na ciência mundial, hoje, está em evidência, não apenas enquanto produto, mas enquanto uma necessidade para a implementação, de fato, do que a gente está chamando aí de produção sustentável de alimentos, fibras, energia, né? Dentro desse espaço, a gente fica em Seropédica. Em Seropédica tem outras instituições públicas de ciência e ensino e extensão rural. A gente tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a empresa estadual fluminense, né, do Rio de Janeiro, empresa estadual de pesquisa agropecuária, a Pesagro. E no estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais outras duas instituições, duas unidades da Embrapa, a Embrapa Solos e a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que conforma ali, junto com outras universidades e institutos federais, um ecossistema importante de pesquisa e extensão, especialmente na temática de agroecologia e produção orgânica. Esse ano, além de estarmos no cinquentenário da Embrapa, para nós, na agrobiologia, também é uma data importante, porque a gente comemora 30 anos de um espaço que a gente carinhosamente chama de Fazendinha Agroecológica do quilômetro 47. E é sobre ela que eu vou falar rapidamente, entre tantos temas que a gente podia falar, mas falar um pouquinho do que é esse espaço, como surgiu esse espaço e como é que esse espaço se retroalimenta com a perspectiva aí de, pelo menos, muitos 30 anos posteriores, né? Pode passar, por favor? Não sei se está comigo aqui o apontador, né? A Fazendinha é um espaço que, tecnicamente, é um sistema integrado de produção agroecológica. Ele começa como uma necessidade de converter as experiências científicas de diferentes pesquisadores que atuavam não só na Embrapa, na Universidade Rural, junto, e na mesa anterior foi interessante,
reforçar o papel dos movimentos organizados, e não só os movimentos sociais, mas os movimentos estudantis, foram fundamentais para que a Fazendinha surgisse como um espaço de experimentação, não a experimentação da pesquisa tradicional, onde eu pesquiso, tu transferes e ele adota, mas um espaço orgânico no sentido de organismo vivo, de viver a experiência de uma outra forma de produzir, relacionado com o ambiente natural, com o compromisso da qualidade de vida e, acima de tudo, com o conhecimento científico sendo materializado dentro das premissas dos métodos acadêmicos, né? E aí, como todo um movimento de contramovimento à ciência convencional, né, não se tinha um espaço destinado para esse tipo de prática, em que a gente conseguisse comprovar que os resultados ali obtidos eram resultados especificamente dessa estratégia de manejo ou das necessidades diferenciadas que essa forma de produzir agricultura nos demandava. E aí, com muita luta, especialmente 3 pessoas, né, a quem a gente tem um carinho de dizer que espera que o astral tenha recebido muito bem e de lá continue nos iluminando, né? O Silvio, Dejair foi o que nos deixou um pouco mais recente, e o Raul de Lucena, era professor da Universidade Rural. Essas 3 pessoas, junto com uma série de estudantes, especialmente do Grupo de Agricultura Alternativa da Universidade Rural e outros que ali se organizavam organicamente para essa demanda, começam esse espaço que, por um acaso, né, a gente tem o hábito de trazer para a apresentação só as fotos bonitas, mas tinha que ter um antes e depois. Era um areião, gente. Quem tiver oportunidade, alguém aqui, por um acaso, Rogério não vale, e nem Mariane, já esteve na Fazendinha, ou quem não esteve, fica o convite, daqui para São Paulo, desceu a Serra das Araras, logo de São Paulo, daqui para o Rio, desceu a Serra das Araras, logo tem a segunda saída da estrada, desce para a Seropédica, fácil, em torno de uns 5 quilômetros, 6 quilômetros, já está em frente à entrada da Embrapa e da Universidade Rural, né? Era um areião, ninguém acreditava, como tudo que o contramovimento faz até hoje, né? Chamava um bando de doido, cientista que não quer produzir, cientista que não tem mais compromisso, está gagá, quer fazer política com estudante, né? E hoje a gente tem esse espaço, né? esse rico espaço. Pode ir passando, por favor. Então, aqui é só uma apresentação. Próximo, por favor, né? Um pouquinho, né? Esse aqui. Então, é bom que eu vou mais rápido. Né? Alguns conceitos de que a gente trabalha na Fazendinha, uns princípios, né? Não necessariamente conceitos, mas são princípios da sustentabilidade. A produção ela tem que estar voltada para a segurança alimentar. Num sistema integrado, não entram ali experimentos e experiências que não façam sentido num todo. O espaço é multigestionado entre Embrapa, Universidade Rural, Pesagro e um grupo de estudantes do Colégio Técnico da Universidade Rural. A gente prima para essa parceria com os estudantes constantemente, porque são eles, junto com os agricultores, que nos provocam a refletir para sair da nossa zona de conforto, né? Agregação de valor, diversidade, conservação da agrobiodiversidade e a socialização e o intercâmbio de conhecimento. Passei demais, né? Então, é um pouquinho da diversidade do que a gente tem hoje na Fazendinha. Para vocês terem uma ideia, isso era um areião. Não tem foto, mas na página da Embrapa vocês conseguem ver um antes e depois, né? Isso é reflexo de 30 anos de experiência, não são experimentos, são experiências de vida,
de dedicação, de melhores estratégias, onde a gente começou inicialmente com aquilo que era a nossa essência, né? O uso de micro-organismos na agricultura. Então, inoculação, estratégias de manejo com uso de adubação verde, estratégias de rotação, enfim, cultivo em aleia, para, a partir daí, né, outras formas de ingresso aí de biodiversidade e de matéria orgânica. E não vai, não vai. Então, a nossa história eu já falei rapidinho. Está mais devagar, hein? Não está indo. Então, vai lá. Os nossos temas de pesquisa, né? Então, a nossa área de atuação hoje na Fazendinha é um sistema biodiverso, de fato, em todos os aspectos. Fazer gestão desse espaço é um grande desafio. Tem diferentes quereres, tem diferentes percepções. E eu consigo afirmar para vocês, se no espaço público, com todas as limitações de se fazer ciência envolvendo as pessoas, que exige uma interação constante, multiorganizacional, a gente consegue, na iniciativa privada ou na propriedade privada, na área de agricultor, é possível, né? Então, hoje a gente tem essa diversidade de experiências, né? Com uma série do que na linguagem Embrapa a gente chama de ativos tecnológicos, ou seja, não só manejo, mas de produtos gerados, disponibilizados para a adoção dos agricultores, como técnicas de compostagem 100% vegetal, diferentes formas de consórcio e rotação, fertilizantes produzidos, insumos biológicos, né? E o monitoramento econômico, em especial, do módulo de produção de hortaliça em cultivo intensivo, que a gente carinhosamente chama de hortão, mas é um módulo de produção onde a gente está trabalhando um sistema econômico de contabilidade para a rentabilidade da agricultura, olhando muito para a agricultura fluminense, que é o espaço bem reduzido, né, de área, que em São Paulo, muitas vezes, é um quintal. Para a gente, é um sítio no Rio de Janeiro. Então, trabalhar a otimização dessa produção para que ela remunere e gere qualidade de vida para os agricultores é importante. Todo um trabalho que a gente faz de extensão e divulgação, não só dos nossos resultados, mas em toda a etapa prévia de validação também, para entender se faz sentido. E a gente faz um trabalho de monitoramento dessa adoção do conhecimento, não da tecnologia. Então, como é que esses agricultores incorporam o aprendizado que eles tiveram? A gente tem uma metodologia de acompanhamento da incorporação desse conhecimento ali trocado, para a gente aprender com o agricultor, depois de um tempo da visita dele ali, como é que esse agricultor incorporou o conhecimento e o que ele passou a fazer com o conhecimento que foi gerado, adquirido a partir das visitas ali na fazendinha. A gente quer evoluir, e a gente espera que agora, com o governo Lula, a gente consiga recurso para reformar o nosso alojamento. A gente quer evoluir e avançar para oferecer vivências para agricultores e estudantes que queiram passar lá um tempo manejando a fazendinha conosco. E encaminhar também a nossa equipe de pesquisadores, técnicos e estudantes para participar de vivências, né? Essas vivências já acontecem no programa... não está aqui. No programa de pós-graduação em agricultura orgânica. A gente tem, junto com a Universidade Rural, lá na Fazendinha funciona o primeiro programa de pós-graduação em agricultura do Brasil, PPGAL, e o PPGAL, junto com o Instituto Brasil Orgânico, em especial, todo ano realiza duas viagens de vivência para conhecer experiências de agricultura orgânica fora do espaço da Fazendinha, para entender que dá certo, funciona, faz sentido, né? Não é um espaço de experimentação convencional. Então, quando vocês estiverem lá, vão ter oportunidade de reconhecer outras formas de se fazer ciência, né?
Por fim, gente, só para agradecer, quero lembrar vocês que no final de novembro está acontecendo o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que esse ano é no Rio de Janeiro. Ele também é um evento multi-institucional e que vale a pena ter a oportunidade de conhecer outras experiências de agricultura, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Então, fica o convite também para quem quiser conhecer e participar do 12º CBA. Obrigada. Muito bom, Cristiane. Muito bom saber de tudo isso. Agora, o Diego, nosso companheiro do MST. O MST, além de ser o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, é muito mais que isso, né, Diego? Então, conte aí para a gente a atuação do MST na agricultura orgânica. As nossas colegas estão mantendo 15 minutos cronometradamente. Então, 15 minutos, vamos fazer isso e depois a gente abre para uma conversa aqui. Vamos lá, Diego. Então, boa tarde, companheiros e companheiras. Uma saudação aqui especial à organização dessa atividade, à organização da feira. E dizer para nós do MST é um prazer, uma satisfação estar aqui em nome das milhares de famílias assentadas e acampadas que o MST tem por esse Brasil. Dizer também da alegria de estar aqui compartilhando essa mesa com o José Pedro, fazendo a mediação, com a Raquel, com a Cristiane, pessoas de um acúmulo bastante grande nesse nosso desafio de construir uma agricultura cada vez mais responsável, né, com o conjunto das relações que precisamos estabelecer. Saudar aqui a representação das nossas cooperativas de reforma agrária. Está aqui o Cedenir, que é produtor de arroz orgânico lá no Rio Grande do Sul, e está aqui representando o conjunto de cooperativas nosso, do MST, organizada na reforma agrária. E cumprimentar em especial, que esses cumprimentos cheguem até em especial os produtores e produtoras, né, que são os principais protagonistas desse processo todo que nós estamos construindo, inclusive da sistematização do conhecimento, né? Só é possível sistematizar o conhecimento de forma acadêmica ou de forma popular, com a relação direta com os agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas, que faz as comunidades tradicionais que fazem agricultura de fato nesse país. Primeiro, quero com muita humildade aqui socializar com vocês o que o MST veio acumulando nesses 40 anos fazendo agricultura, considerando que a grande maioria das áreas que nós herdamos para a reforma agrária, fruto de décadas de luta em acampamentos, normalmente são áreas muito degradadas pelas monoculturas do agronegócio. Então, as áreas que as famílias, ao serem assentadas, herdam para fazer agricultura, para produzir alimento, para produzir a sua existência e dos seus similares, são áreas normalmente muito degradadas, e isso já gera uma dificuldade, considerando que ainda o nosso Estado brasileiro é bastante frágil no que diz respeito às políticas públicas, em especial as políticas públicas para a reforma agrária e para a agricultura familiar e camponesa. Mas, diante disso, nós não temos dúvida da importância da agricultura orgânica, da importância das várias formas de fazer agricultura saudável, sustentável, na perspectiva de nós ir cambiando essa matriz tecnológica que é predominante hoje, que é a do agronegócio, para uma matriz tecnológica popular, resgatando conhecimentos ancestrais da agricultura, sistematizando os nossos conhecimentos populares, que são de várias vertentes, mas que todos vão numa mesma perspectiva: proporcionar que essa terra, esse ambiente, esteja pronto para receber as futuras gerações. Nós não podemos fazer diferente, do que nossas gerações anteriores fez, que foi preparar. O principal papel de uma geração é preparar as condições objetivas para que a próxima geração tenha condições de vida igual, ou, se possível, melhores do que aquela geração teve. Então, esse é o nosso papel, e acho que todos nós estamos imbuídos nessa perspectiva. Mas, sabendo da importância disso, nós queremos dizer, talvez dialogando e pedindo permissão metodológica, em dialogar com o painel anterior, nós precisamos de condicionantes para construir isso. Nós precisamos de políticas para construir isso. Nós precisamos de pilares de uma sociedade que nos possibilite a construir isso. Porque nós não vamos conseguir
construir essa agricultura, continuar construindo essa agricultura de resistência, perceba que nós estamos falando de resistência, nós não vamos continuar construindo essa agricultura de resistência se nós, de fato, não avançarmos num processo de equilíbrio climático no nosso país. Olha as devastações, olha o desequilíbrio que nós estamos vivendo diariamente nos diversos biomas, nas diversas regiões do nosso país, que impede cada vez mais que consigamos exercitar a agricultura como uma prática permanente de relação com a natureza. Então, nós precisamos avançar nessa perspectiva para que, de fato, o nosso fazer agricultura possibilite nós construir um ambiente inteiro que proporcione a vida de todos e todas nós. O segundo aspecto é como que nós vamos resolver um dilema, então não é moda, embora às vezes pareça, um dilema que é a fertilidade do nosso solo brasileiro. Nós que nascemos, nos desenvolvemos até hoje como exportadores de matéria-prima agrícola ou mineral, nós não só exportamos a matéria-prima, nós exportamos ao longo de 523 anos a fertilidade do nosso solo, a nossa água e tudo aquilo que nós tínhamos de riqueza. Então, como nós retomarmos esse debate de forma popular, que é possível construir uma agricultura onde nós devolva a fertilidade para o solo para construir, de fato, uma agricultura respeitosa e ambientalmente correta. Vou dar um exemplo dos nossos companheiros e companheiras produtores do arroz orgânico a partir do sul do país. Nós estamos enfrentando um dilema hoje na produção do arroz orgânico, que é da produtividade. Você não consegue mais aumentar a produtividade por hectare. Por quê? Pela saturação do solo que está. Então, está aí o debate dos bioinsumos, está um conjunto de debate que nós precisamos fazer, mas precisa ter política, a gente precisa popularizar para que, de fato, estou falando de uma cadeia produtiva importantíssima, mas todas as cadeias produtivas estão enfrentando isso. Não é à toa que o lado de lá, o agronegócio está se apossando dessa bandeira popular e científica que é nossa, que são os bioinsumos. Então, essa perspectiva também é uma perspectiva diferente. Para isso, o nosso projeto de agricultura, respeitando os diferentes entendimentos e a diversidade, precisa estar calcado na produção de alimentos saudáveis. Não é razoável que no século XXI, e nós não podemos, nenhum de nós, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com isso, 33 milhões de irmãos e irmãs que não dormem de fome todo dia, porque quem tem fome não dorme. Não é possível nós assimilarmos mais de 100 milhões de brasileiros que não se alimentam adequadamente nesse país. Isso está vinculado diretamente ao modelo de agricultura que hegemoniza, que é o modelo do agronegócio, que só destrói. Estamos batendo safra recorde, a Conab anunciou ontem, combatendo safra recorde de produção de grãos, mais 100 milhões de brasileiros passando fome nesse país. Então, nós não podemos achar isso razoavelmente certo. Nós vamos viver, Jorge, agora, a menor safra dos últimos 20 anos da produção do arroz e do feijão. Como que nós vamos combater a fome nesse país se o prato básico do povo brasileiro, cultural, é o arroz e feijão, e nós vamos ter a menor safra dos últimos 20 anos? Então, nós precisamos ter um compromisso, indiferente do nosso conceito, da nossa visão diversificada, e tem que ser diversificada de agricultura, mas o nosso ponto comum, o nosso fazer agricultura nesse país, pela mão de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, junto com a ciência, que teve colocada no canto o último período, tem que ser para matar a fome do nosso povo brasileiro. Dos nossos irmãos e irmãs que construíram esse país, construiu essa cidade, que é a maior capital da América Latina. Então, nós não podemos dormir em paz com esse dilema. Um outro aspecto, um outro condicionante, é nós voltar a pensar um programa de assistência técnica, extensão rural, público e popular, voltado também para a produção de alimento. Então, como que esse conhecimento científico, extraído do fazer agricultura, dos nossos povos tradicionais, dos nossos camponeses e camponesas, eles precisam estar voltados. E um modelo de assistência técnica, Jorge, não de relatório, um modelo de assistência técnica de trabalho, de extensão rural, de pesquisa, de ciência. Então, como que a gente faz isso? O relatório, a prestação de conta, somos comprometidos, mas o maior tempo precisa estar dedicado para nós ajudar, a partir do conhecimento popular e da sistematização dele, enfrentar os principais dilemas que o nosso povo enfrenta. A Raquel falou muito bem aqui, né? Essa arte da agricultura biodinâmica, né? Que é exatamente isso. Então, como que a gente aprende com isso para construir um programa nacional de assistência técnica e extensão rural que resolva os dilemas do nosso povo? O quinto aspecto
é o aspecto de máquinas agrícolas adequadas para o nosso povo produzir alimento. Não é razoável que 80% da agricultura familiar desse Brasil está no Nordeste e lá ele só tem apenas 3% de mecanização. Ou nós achamos, a enxada foi muito importante para nos desenvolvermos, a foice também. Só que, primeiro, que é insuficiente, e segundo, que trouxe muitas mazelas à saúde do nosso povo camponês. Então, nós precisamos, sim, ter uma ciência e uma tecnologia, precisamos ter uma engenharia agrícola brasileira nas nossas universidades, voltada para desenvolver técnicas adequadas para produzir alimento, facilitar o trabalho e a vida camponesa e produzir alimento em respeito, em harmonia com a natureza. E os países europeus já provaram isso, a China está provando isso. Tem milhares de máquinas hoje na Europa e na China que são máquinas totalmente adequadas para produzir alimentos, para massificar a produção de alimentos e diminuir a penúria do trabalho camponês, a penúria do trabalho familiar, aonde esse trabalhador, ele também pode ir para o teatro, esse trabalhador e essa trabalhadora também pode ir para o teatro, o filho e a filha podem fazer curso superior, pode frequentar a comunidade, pode vir participar da feira. É essa agricultura que nós queremos construir, aonde as pessoas sejam socialmente livres também, aonde você não fica socialmente preso, economicamente, socialmente preso a uma atividade que no futuro ela não vai te trazer o que todos nós merecemos. O sexto aspecto é o tema da comercialização. O CEDENIR nos chama muita atenção. Nós não podemos ver a comercialização como fim. A comercialização tem que ser um início. Então, as políticas públicas de comercialização, uma iniciativa gigante de uma feira como essa, que garante parte da comercialização, motiva os camponeses e as camponesas a produzir alimentos. Vejam vocês, durante a pandemia, o MST, mas não só o MST, agricultores familiares, os nossos povos tradicionais, se mobilizaram para colocar o pé no acelerador na produção de alimento, para fazer com que os alimentos chegassem até a periferia, chegassem até os lugares onde a nossa turma o nosso povo, os nossos irmãos e irmãs estavam passando muito mais necessidade. Então, se você tem uma política de comercialização pública, estatal, de abastecimento nacional, o que acontece com o nosso país? Nós não temos uma política de abastecimento. Companheiros e companheiras, vão nos armazéns da Conab, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, nós vamos ver que não tem comida o suficiente para o nosso povo brasileiro comer daqui uma semana. Então, nós precisamos construir uma política nacional de abastecimento, na perspectiva, no primeiro momento, da segurança alimentar, logo na sequência da soberania alimentar, e essa política nacional de abastecimento voltada para uma garantia de comercialização da produção produzida pelo nosso povo na agricultura familiar e camponesa e em todas as formas de expressão de agricultura que nós temos nesse país. Porque o nosso povo também precisa de renda, precisa comprar uma botina nova, uma havaiana nova, material escolar para os filhos e para a filha, precisa ir para a cidade de vez em quando. Isso não é luxo, isso é condição para desenvolvimento humano. Isso é condição para desenvolvimento humano. Se nós não garantirmos essas condições para desenvolvimento humano, dificilmente nós vamos chegar para frente. Eu, como um bom sem terra, para defender meu sindicato, quero dizer o seguinte, que a reforma agrária, a gloriosa reforma agrária, que é uma dívida histórica do Estado brasileiro e, por que não, da sociedade brasileira com o povo camponês desse país, é uma condição, sim, para nós massificarmos a produção de alimento, mas pensem, tem que ser uma reforma agrária calcada na produção de alimentos saudáveis para uma política nacional de abastecimento, uma reforma agrária voltada à questão ambiental, onde um princípio tem que ser a questão ambiental, uma reforma agrária voltada a enfrentar o tema das questões de gênero e ética no nosso país, que tende a nos assombrar veementemente. Então, companheiros e companheiras, eu acredito que para que nós possamos avançar numa agricultura, que nos dê condições de produzir soberania nesse país, em primeiro lugar a soberania alimentar, pós dela a soberania educacional, cultural, social e política, nós precisamos implementar um conjunto de medidas e penso que agora nós temos uma oportunidade histórica com o governo que está aí para nós avançarmos nisso. Certamente, a realidade da administração pública, a realidade das políticas públicas, ela é descompassada à vida real que o nosso povo vive lá no campo. Mas o nosso desafio aqui é cada vez mais tentar aproximar a administração pública, as políticas públicas,
as políticas do Estado brasileiro, as necessidades que o nosso povo tem no campo, voltado para o tema da produção de alimento. Então, em nome do MST, em nome da Reforma Agrária, dos nossos quase 40 anos, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e nos colocamos sempre à disposição. Vocês três fizeram relatos excelentes de contribuição da agricultura orgânica para o mundo. Há 100 anos de produção biodinâmica, a ciência apoiando a agrobiologia, a agroecologia, e que ciência, a Embrapa, e os relatos... Então, e os relatos muito práticos, a questão da mecanização, da comercialização, da reforma agrária e os conceitos que a gente vê que está por trás de tudo isso, Diego, é maravilha. E, além disso, se eu não me engano, o MST organiza 80 escolas onde se ensina agroecologia para os jovens e muito baseado em Ana Maria Primavera. É isso mesmo? Bom, pessoal, a palavra está aberta, perguntas, comentários, e os três foram muito pontuais, então acho que a gente tem um tempo aqui, né, para conversar e discutir. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta ou duas, mas eu vou deixar para o final. Eu só vou complementar que a Andréia não chegou ainda, né? A coordenadora nacional da temática de bioinsumos do MST passou por nós no PPGAL, a Andréia foi orientada do José Espíndola, que hoje representa o portfólio da Embrapa como um todo, né, de agroecologia e produção orgânica. Então, quem só para falar um pouquinho dessa identifique, integração. por favor. Diga quem é o que Bom, faz. Silas Garcia, eu queria perguntar aí para o Diego. Ele falou sobre a questão do enfrentando o problema com o solo, né? Eu sei que foi rápido. Eu gostaria de saber qual é o problema que eles estão enfrentando lá e qual a alternativa que eles estão encontrando para resolver esse problema de saturação do solo lá. Ele falou em bioinsumo, mas eu gostaria que ele explicasse melhor sobre isso. Tá? Eu gostaria de perguntar para a Cristiane se o Congresso Brasileiro de Agroecologia vai ser no Rio ou em Seropédica? Bem pontual. O Congresso Brasileiro de Agroecologia vai ser na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai acontecer na Fundição Progresso e ali em todo o entorno, Centro, Lapa. Então, está todo ali naquela região. Então, em relação a esse tema do solo, o que nós estamos percebendo? Nós temos várias cadeias produtivas, né? Várias cadeias produtivas que nós organizamos enquanto MST. Uma, e bastante popular, é do arroz orgânico, mas nós temos a cadeia produtiva do mel, a cadeia produtiva do café, a cadeia produtiva dos grãos, né? A soja, milho, feijão. Ou seja, um conjunto de cadeias produtivas que estrutura a ação do MST na produção. E nós, a partir de muito conhecimento de pesquisa, percebendo essa saturação do solo. Então, para cada região do país, bioma, região, exige um itinerário técnico e um tratamento adequado para aquela situação. No caso do arroz, nós estamos muito esperançosos pelo trabalho que viemos fazendo, inclusive já estamos lá com uma biofábrica de bioinsumos lá na região da Grande Porto Alegre. Nós achamos que com os bioinsumos, né, construindo essa retomada, a implementação, o acompanhamento técnico, é possível nós avançar na produtividade. Por experiência já construída. Nós já tivemos áreas que já foi implementado nas safras anteriores, e quando você vai comparar o resultado também demonstra bastante, é um resultado satisfatório. No caso da soja também, nós temos experiência de soja orgânica, também o nosso pessoal tem dito que o resultado ele é bastante satisfatório. Agora, para cada região do país, para cada tipo de solo, por exemplo, né, e para cada formação, é preciso ter um conhecimento adequado, né, técnico, científico, para saber que ação fazer. Mas nós estamos bastante esperançosos, inclusive com muitas parcerias, inclusive com a Embrapa. Vamos fazer um seminário agora, já no começo do mês, em Brasília, organizando junto ao MDA, para nós aprofundarmos esse o tema dos bioinsumos e como transformar os bioinsumos numa política pública
né, no fomento nacional, para que, de fato, os camponeses, tanto da reforma agrária quanto o conjunto da agricultura, possam ter acesso. Muito bem. A senhora... Boa tarde a todos. Meu nome é Eliana Nakayama e faço parte também do Departamento de Segurança Alimentar. Gostaria de fazer uma pergunta, uma ressalva. Toda a produção do MST, do Movimento Sem Terra, certo? Ele está sendo assistido pelos técnicos realmente da agricultura, porque nós temos um problema atualmente muito grave no país, que nós estamos enfrentando vários problemas, inclusive pandêmicos, é referente à água no solo. Gostaríamos de saber se toda essa água que é utilizada na produção de alimentos, seja orgânicos ou outro, ele está sendo assistido pelos técnicos realmente para que possamos ter o alimento saudável. Estamos em busca de alimento saudável, certo? E a água é o principal fator, certo, para o nascimento, surgimento de mudas e plantações e, é claro, o desenvolvimento da agricultura. É isso que eu gostaria de saber. E dentro do projeto, eu gostaria de saber se a Embrapa ou outra instituição está implantando dentro dos departamentos, não somente governamentais e privados, referentes, certo, à diminuição do desperdício de alimentos. Sabemos que a população, a cadeia populacional, se alimenta do arroz. O arroz, ele é um produto que dura mais. A produção do arroz, é claro, precisamos, é essencial pela grande população, mas necessariamente não é somente do arroz que a população precisa. Precisamos de nutrientes, precisamos combater a anemia e a fome no Brasil. E o arroz é muito importante. Dentro desse parecer do arroz que estão implantando, né, a superprodução, queria saber se há um processo de pesquisa científica no arroz para mudar não somente o efeito genético, mas que possa ter um outro nutriente como uma fonte de vitamina também agregada ao arroz. É só isso. Obrigada. A pergunta é tão grande que eu não sei nem qual parte que eu posso responder. Eu já perdi o início. Em relação ao uso da água na agricultura, eu penso, todos os modelos de agricultura sustentável, esse é um item, né, que a gente tem que prestar muita atenção. A água hoje é um insumo caríssimo. E a gente sabe, com todos esses problemas de mudança climática, como às vezes a irrigação é necessária em épocas de secas extremas, tudo isso. Mas, com certeza, os agricultores, os técnicos e quem trabalha com agricultura sustentável deve estar olhando o melhor tipo de irrigação, de que forma vai gastar menos a água, como reutilizar a água. Isso não pode passar despercebido. Não é? É. Isso deve ter, porque são vários modelos, cadeias agrícolas diferentes, né? O país também são ecossistemas diferentes e diferentes tipos de se fazer agricultura e de aproveitar, né? A respeito também do desperdício de alimento, na palestra anterior, a secretária Aline falou do que eles têm feito em São Paulo, né, para não ter esse desperdício. E as feiras orgânicas de São Paulo sempre fizeram isso. Sempre teve doação de tudo que se sobra para as entidades que necessitam de alimento. Então, é uma preocupação também dos agricultores orgânicos e até dos comercializadores orgânicos. Agora, aí, vou falar rapidamente. A Embrapa integra um grupo de pesquisadores e ativistas, de uma maneira geral, junto com a FAO, de um programa de redução de desperdício de alimentos, né? O André, o colega que está aqui do CTA, não lembro a temática, mas amanhã ele vai estar aqui conversando com vocês. Mariane também, tratando da questão dos insumos, né? A Embrapa
povoou o espaço entre hoje e amanhã. Mas tem iniciativas, mas lembrando assim, a Embrapa é uma instituição de ciência e tecnologia, onde o nosso objetivo principal é gerar conhecimento. Como esse conhecimento se converte em inovação, pode ser através de um produto, pode ser através de processo. Então, nem sempre tem um produto, mas a nossa tecnologia está embarcada em processos que, porventura, gerem outras formas de inovação. E quando a gente está falando de agroecologia e produção orgânica, a inovação social ela é fundamental, porque é a partir dessa interação com os usuários, resolvendo ou solucionando, numa linguagem que a Embrapa gosta de usar, gargalos que esses agricultores entendem, a partir da incorporação dessas novidades construídas, é que a gente percebe que a inovação existe, né? Então, não necessariamente é um produto X, Y ou Z que é lançado, mas todo esse conhecimento, associado ao conhecimento que esses agricultores e técnicos já usufruem, é que a gente consegue ver esse resultado. Então, Programa Nacional de Desperdício, existe também uma iniciativa de biofortificação de alimentos. Contudo, o nosso princípio sempre é partir do alimento naturalmente produzido. A modificação genética é associada ao conhecimento desses agricultores. Então, minimizar a dependência de vir um produto externo alterado geneticamente para produzir um alimento mais saudável. Então, para que eu vou modificar um arroz com um nutriente se eu posso ter o feijão? Se eu posso ter uma cenoura, se eu posso ter uma batata doce diferenciada, se eu posso ter uma proteína animal. Então, é essa a ideia, porque essa ideia da inserção de um produto industrializado ou de uma modificação ali é a mesma ideia do miojo, que vai colocando suplemento, 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 e a gente vai descaracterizando o alimento. O alimento é a comida, a comida é o alimento mediado pela cultura. Então, a gente está falando de valorizar a comida, né? Então, se eu falar de feijão aqui, eu tenho certeza que, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e pensar no feijão, vai ter uns 20 feijões diferentes na cabeça de cada um. Na hora em que eu uniformizo um único feijão, é feijão. Ou um isolado proteico do feijão, que você vai lá, compra uma cápsula, e aí você vai comprar a que tiver mais barata, mais acessível, que você não sabe nem mais o que é. Então, a gente está falando da valorização da comida, né? Nesse sentido. Tu quer falar alguma coisa, Diego? Não, a pergunta é para integrar, talvez, o que cada um falou. A Raquel trouxe questão da experiência da biodinâmica. Meu nome é Luiz Rebelato, do Sebrae Nacional. Perguntar para a Embrapa e para o MST se vocês têm, no MST, experiência de produção biodinâmica nos assentamentos, e se a Embrapa já testou, né, cientificamente, por exemplo, o que a biodinâmica faz em relação aos preparados, em relação à influência que eles têm na produtividade ou na qualidade do alimento produzido, né? Porque a Raquel trouxe coisas bem interessantes para a gente e tentar conectar com o que vocês falaram também, né? Obrigado. Tá bom, vou começar agora. Então, ainda só uns pitacos do tema anterior. A assistência técnica, ela precisa ser uma política de Estado e universalizada. Como boa parte das políticas públicas, no último período foi tudo destruído. Então, nós precisamos retomar a assistência técnica nessa perspectiva multidisciplinar e universalizada. Inclusive com esse tema da água. Eu conheci de perto um programa da Itaipu, que era um programa da água Cultivando Água Boa, que nos municípios lindeiros do oeste do Paraná recuperou milhares de fontes de água, cultivou e recuperou. Então, sem dúvida nenhuma, com uma assistência técnica, com um trabalho de capacitação, a gente consegue, né, levar para outro nível esse tema do cuidado com a água como um insumo determinante para a produção. O segundo aspecto, que contente semana passada, que eu fiquei sabendo uma informação, a Conab está atualizando o conceito nutricional de cesta básica no Brasil. Que, pasmem,
é de 1938, do governo Getúlio Vargas. Desde 1938, quando foi concebido a cesta básica, com aquele conjunto de itens, nunca mais ela foi atualizada. Então, a Conab agora está atualizando a cesta básica com valor nutricional, considerando as culturas distintas das regiões do nosso país. Então, essa eu acho que é louvável e uma notícia boa. O outro tema... Obrigado. O outro tema, e que se deve muito à sensibilidade, isso é importante registrar, a sensibilidade das várias relações, parcerias que a Conab estabeleceu com as universidades, com o Embrapa, com a organização de nutricionista, então várias parcerias, e com os gestores da Conab, que assim como os gestores das várias repartições do Estado brasileiro, resistiram ao período anterior e agora estão com muita dificuldade, mas tentando retomar com força as políticas públicas lá. O tema do exercício da agricultura biodinâmica, sim, acontece nos nossos assentamentos. Inclusive, você me orientei pelo calendário biodinâmico, né? Nós reproduzíamos lá, tem um centro de formação, nosso CEAGRO, lá no Paraná, que nós sempre reproduzimos como método o calendário biodinâmico e era muito popular, é muito popular lá no Paraná, a nossa turma segue. Então, não temos muita tranquilidade e, como eu já disse aqui anteriormente, aprendimos muito com essa experiência no fazer o nosso jeito, né, de construindo a agricultura. Rebelato, tudo bem? Boa tarde. Sim, especificamente na Fazendinha, no módulo de produção de hortaliça, que estava ali na primeira imagem, tem 2 trabalhos que acompanham o uso de preparados biodinâmicos. A gente não tem um experimento integralmente biodinâmico, que a gente trabalha unindo diferentes frentes. Mas na Fazendinha eu posso falar com certeza que a gente tem acompanhado esqueci o nome da produção lá da Jovelina, em Friburgo, um sítio biodinâmico, tem, entre outras iniciativas aí, Brasil afora, de experimentação, né, e de resultados. Tem o professor Antônio Nobre, também, que está na UNB de Planaltina, que, na época do doutorado dele, lá na Fazendinha, conduziu os experimentos dele, trabalhando com análise emergética da produção biodinâmica e orgânica na Fazendinha. A gente tem alguns resultados interessantes usando os preparados ou os princípios, né? Lembrando assim, a gente se pauta muito pelo manejo, olhar que a agricultura orgânica, insumos biológicos, não é o produto em si, mas qual é a realidade desse produto numa estratégia de manejo. A gente não pode falar de manejo de insumo na mesma lógica do manejo do insumo sintético. Ele faz sentido na realidade biológica do ecossistema onde ele está inserido. Então, substituir o insumo sintético pelo insumo biológico não necessariamente vai ter o mesmo resultado, porque você precisa mudar a forma de produzir, né, o coletivo. Eu não sei se eu te respondi, mas a gente troca figurinha depois. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu compro produtos orgânicos para revender. A gente faz cestas com produtos de pequenos produtores locais. E eu sempre ouço muito dos produtores que é mais intensivo de mão de obra a agricultura orgânica. Eu não sou especialista, eu sou só intermediário na cadeia. Queria ouvir um pouco da Cristiane se isso é consenso na academia, se é mais intensivo mesmo, ou se já existem práticas que mudam um pouco essa realidade. Pode deixar ela perguntar que a gente responde as duas. Pode perguntar. A minha pergunta, meu nome é Monique, e a minha pergunta eu queria fazer para o Diego. Na verdade, eu queria que eles falassem um pouquinho mais sobre aquele prêmio que o MST ganhou da ONU de combate à fome, que eu achei super interessante, li bastante, mas gostaria de saber de você, como foi, enfim, a operacionalização e tudo mais. Bem, vamos lá. Primeiro,
que, quando a gente fala que a agricultura demanda muita mão de obra, a gente tem que se relacionar com o que estamos falando. A agricultura é feita por agricultor. Então, a agricultura é feita por agricultores e agricultoras. Falar de uma agricultura moderna que não tem mais agricultores e agricultoras, você interrompe um ciclo essencial do surgimento da agricultura, que é da manutenção da vida, da dinâmica de conhecimento da natureza e de como extrair da natureza princípios nutricionais da vida, né? Então, quando a gente fala que a agricultura é dependente de mão de obra, ela tem que ser dependente de mão de obra. Esse conhecimento que está... Isso é autonomia dos seres humanos, né? O trabalhador e a trabalhadora rural é diferente de falar de uma produção agropecuária que escraviza o trabalhador, que não trabalha com autonomia do trabalho. Então, ela é, sim, dependente de mão de obra. Temos um desafio grande, que é a mecanização da agricultura, não substituível do trabalhador, de uma agricultura com a de uma mecanização para diminuir a penosidade do trabalho, de uma mecanização que gere qualidade de vida e mais autonomia para viver por parte do agricultor, não para substituí-lo. Não para substituí-lo. Então, ela é, sim, mais dependente de mão de obra, do trabalho manual ou do trabalho humano, mas não comparável com uma agricultura industrializada. Uma agricultura industrializada, ela trabalha para minimizar a necessidade do ser humano, que nós temos uma autonomia de vida. A gente tem hora para dormir, a gente tem necessidade biológica para comer, a gente tem necessidade de lazer, a gente tem necessidade de sobrevivência. Uma máquina não tem. Acabou, acabou. Então, a escolha de produção de alimento e de pagar por um alimento que gera qualidade de vida é relativo ao que você investe na produção. Então, a agricultura familiar, de uma maneira geral, não só orgânica, mas a produção familiar, a produção artesanal, como qualquer produção artesanal que você for procurar, se você for entrar no Shopping Eldorado aqui, você vai olhar dessas marcas famosas, uma Prada, uma bolsa de crochê, ele vai te pedir R$30 mil, porque está embutido ali um trabalho artesanal e um conhecimento diferenciado. Então, não quer dizer que a gente não esteja defendendo uma agricultura orgânica popular, a popularização da produção do alimento saudável. Então, muito cuidado quando a gente fala que o alimento é caro porque tem agricultor trabalhando, não. Ao contrário, a gente estava dizendo que o outro é muito barato porque não tem qualidade e não valoriza o trabalho dos homens e mulheres que ali estão inseridos, né? E até a qualidade nutricional do que você encontra. Então, é só uma diferenciação. Então, temos um desafio grande, que é trabalhar a mecanização para a qualidade de vida, para o bem-estar. É um desafio para todo o conhecimento científico de produção agropecuária. Mas não necessariamente vamos trabalhar por desenvolvimento de uma mecanização que exclua o trabalhador e a trabalhadora rural. Concordo em gênero e grau. Companheirada, vocês têm acompanhado aí pelos noticiários de imprensa, nós, MST, nos quase 40 anos, estamos enfrentando agora a 5ª CPI da nossa história. E há de ter que reconhecer, da bancada ruralista, dos grandes proprietários de terra, que eles têm um bom termômetro, viu? Se você pegar as 5 CPI e olhar para o período histórico de cada uma, nós vamos perceber que são períodos que havia um ambiente político e uma vontade política em estabelecer avanços na reforma agrária. Não dado por ninguém, mas conquistado pelo nosso próprio processo de luta e da sociedade brasileira.
Então, normalmente, a ICPI, eles colocam como calço político nos períodos em que se abre possibilidade de avançar. E nós estamos indo agora para enfrentar a quinta. As outras 4 não nos condenou politicamente absolutamente nada, porque a sociedade brasileira nos defendeu. A sociedade brasileira, na sua maioria, entendeu, nesse passar dos anos, que o MST não é um movimento dos sem terra. E nós entendemos também que o MST não é um movimento dos sem terra. O MST é um movimento da sociedade brasileira. Porque a questão da reforma agrária, o MST é herdeiro da reforma agrária. O MST é herdeiro da luta pela reforma agrária. Se eles tivessem feito a reforma agrária na abolição da escravidão, não existiria o MST. E eu brinco com eles também em qualquer debate que eu vou. Quer acabar com o MST? Eu também quero, faz reforma agrária. Certamente nós vamos se transformar numa outra coisa que não vai ser o MST. Então, essas questões da dialética que eles precisam entender e não entendem, e teimam em colocar a CPI nessa perspectiva. Então, nós esperamos e aguardamos, e um espaço como esse é importante nessa perspectiva, que, mais uma vez, a sociedade brasileira nos ajude a superar um período difícil que nós estamos vivendo, que é um período como esse. E que, infelizmente, o nosso governo, eleito democraticamente pelo povo brasileiro, não entendeu que a CPI não era só contra a MST, ela era a CPI contra o governo. Né? Então, talvez nós não tivemos didática suficiente para explicar para eles, ou eles estavam com o ouvido aberto ao ponto de entender. Né? Mas nós tentamos explicar lá atrás. Mas estou dizendo isso para responder a tua questão. Então, esse apoio da sociedade brasileira, o apoio internacional que nós temos, inclusive o reconhecimento da ONU, e nos reconhecer como uma organização internacional que enfrenta o tema da fome, que enfrenta os principais dilemas que o povo brasileiro e mundial enfrenta, para nós é importantíssimo. Então, a razão de nós existirmos é, de fato, ajudar o povo brasileiro a enfrentar os seus principais dilemas. E, sem dúvida nenhuma, o tema da fome é um dilema e fomos reconhecidos pela ONU. E nós dissemos que, para enfrentar o tema da fome, a reforma agrária é uma medida importante. E encarar a CPI, nós vamos encarar ela de cabeça erguida, como encaramos as outras 4, e certamente sairemos de lá, junto com vocês, muito mais fortalecido que entramos. A nossa companheira Cristiane está com horário de voo. É isso? Tá. Perguntas, pessoal? Bom, eu tenho uma pergunta simples e uma dúvida complicada. A pergunta simples, Cristiane, você mostrou ali que a fazendinha tem uma área de pecuária. E o composto é 100% vegetal. Eu li isso ali, só se eu li errado então. Bom, essa é a pergunta. Tá bom. Tá bom. Agora, a minha dúvida complicada é a seguinte. Para o Diego, principalmente. Diego, nós temos que correr atrás da produtividade do convencional? Nós estamos correndo atrás da produtividade? Por exemplo, uma vaca leiteira comum, convencional, dá 50 litros, 60 litros em um dia e durante muito tempo. Nós não queremos uma vaca que produza 60 litros. A vaca orgânica, ela produz 10, 12, 15, já é ótimo. Agora, como é que faz? Né? Como é que faz? Porque produtividade menor significa preço maior. Agora, temos que correr atrás da produtividade do arroz, por exemplo, quando o arroz orgânico tem muito mais proteína, porque ele não é lixado daquela proteína toda, né? E como é que o consumidor vê isso? Essa é a questão complicada que eu vejo. E vocês três aí podem dar uma luz. Oi. Estava falando aqui, essa pergunta é para a Embrapa, viu? Gente, não, a nossa compreensão, enquanto MST e reforma agrária, é que nós precisamos, sim, zelar daquilo que nós produzimos enquanto ciência popular, do ponto de vista das mudas, os animais, tudo que nós fomos produzindo e reproduzindo, que isso é importante do ponto de vista da cultura, do trabalho, da cultura alimentar, nutricional do nosso povo, mas nós precisamos buscar produtividade. Porque nós não resolvemos
nós não resolvemos o problema de 100 milhões de brasileiros passando fome, com um país continental desse tamanho, sem pesquisa e sem aumentar a produtividade. Eu não digo que tem que ser uma produtividade horizontal, desmatando, destruindo, mas é possível nós investirmos naquilo que temos de ciência sistematizado, produzido, e nós avançarmos numa produtividade sustentável? Eu penso que sim. Você ir melhorando uma genética de gado e que ela vai aumentando a produtividade é extremamente importante para nós poder matar a fome de milhões de crianças que precisam de leite todo dia na escola, nas periferias. Então, eu penso que eu trabalho como não é contraditório, mas uma produtividade em que você não violente a natureza. Não violente a natureza. Então, nós temos muitos casos que a produtividade é a todo custo, que coloca Está aí, nós estamos convivendo com o alto índice de agrotóxico, né? Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, para aumentar a produtividade, em nome de algo que não aumenta, para criar uma economia de mercado. Não, isso somos contra. Agora, nós pesquisarmos de forma científica popular para aumentar a produtividade, para resolver os nossos dilemas, nós somos a favor. Ô, Santiago, eu acho que uma vaca aí, que a gente sabe, que dá aí seus 60 litros de leite por dia, para mim já não é mais uma vaca. Então, eu não queria ter uma vaca que me desse isso tudo de leite, nem quero o leite dessa vaca, porque não é mais uma vaca. Né, já virou um animal de laboratório. Deixou de ser aquela vaquinha bonitinha, né, que passa aquele tempo meditando, ruminando, que a gente vai lá, cata a bosta dela, põe no chifre, faz preparado biodinâmico. Não sei se a vaca, para mim, não serve, não é mais vaca. Então, o que ele disse, é uma produtividade. Até onde eu quero essa produtividade? Enquanto houver respeito pelos seres vivos e por nós mesmos, né? Pois é, o consumidor tem que entender isso, né? E aí precisa de muita campanha, muita conscientização, né? Mas, enfim, fica aí a questão. Pessoal. Boa tarde para o Diego. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá, sou distribuidor de orgânicos, e a minha dúvida é o seguinte, o Rio Grande do Sul, o MST, ele é líder lá na produção de arroz orgânico, né, líder no Brasil. Essa terra que vocês produzem, ela é de vocês, essa terra, juridicamente falando? Por que a importância da pergunta? Porque eu imagino que a distribuição dos orgânicos, o crescimento, passa necessariamente pelas grandes redes, né? Pelos grandes mercados. Né? E para se entrar nesses grandes mercados é preciso uma série de documentação que te legalize. Então, a minha pergunta é justamente para o crescimento do orgânico, né? Principalmente o que está na mão do MST. Ele está habilitado para participar dessas grandes redes e atacados, legalmente falando, digamos assim, não? Oi. Vocês presenciaram agora que, recentemente, que um vereador, sem nenhum conhecimento científico lá de Porto Alegre, pegou uma amostra do nosso arroz orgânico, levou para a Universidade lá de Santa Maria, e daí a universidade produziu um laudo dizendo que aquele arroz não tinha nada de resíduo de agrotóxico. Ele interpretou, não sei se por falta de conhecimento científico ou por força ideológica, interpretou que a universidade tinha dito no laudo que tinha resíduo de agrotóxico. E fez a maior fake news, né, nas redes, e nós, né, através muito mais os nossos parceiros na área da comunicação, desmentiu aquela fake news. Para nós, a propriedade da terra, ela tem uma diferença gigantesca. Por quê? Nós entendemos, e ao adquirirmos um assentamento através da ocupação, através da luta, nós defendemos que aquela área ela tem que continuar sendo uma área comum das famílias. Tem casos que são assentamentos coletivos, tem casos que cada família tem sua parcela, mas aquela área ela continua sob o poder da União, sobre propriedade da União, nesse caso o INCRA, e aquela família ela pode usufruir daquela área passando de geração para geração. Então, é isso que nós defendemos. O governo anterior travou uma guerra ideológica com nós, defendendo o tal de título de propriedade privada, que nós somos contra. Nós achamos que é possível o assentado de reforma agrária,
ter um contrato de concessão real de uso, que lhe dá o direito de fazer determinado tipo de financiamento, comercializar sua produção, ter assistência técnica, ter política pública, mas que não lhe dê o direito de comercializar aquela terra como uma propriedade privada. Que aquela terra era uma conquista do MST, mas para além do MST, da sociedade brasileira. E a forma de nós prestar conta é dando função social para ela. Então, esse é o debate que nós defendemos. Então vocês vão perceber que esse debate está difuso na sociedade, mas o debate que nós do MST defendemos é esse, que a terra ela tem que ser de propriedade comum e ela precisa cumprir com a sua função social plena, que é a produção, o respeito ao meio ambiente, relações sociais de trabalho respeitáveis, aonde a gente possa viver em condição de igualdade, né? Como dizia Rosa Luxemburgo, totalmente diferente, mas socialmente iguais, né? Respeitamos a diferença, mas socialmente somos iguais. Então, essa é uma questão. O outro, nós entendemos que o mercado convencional, inclusive as grandes redes varejistas, é óbvio que nós gostaríamos de comercializar só num espaço como esse, mas é um território que você tem que disputar. Se nós queremos viabilizar a cooperativa, viabilizar famílias assentadas, fazer com que o nosso produto dispute consciência, essa é a diferença. O produto, para nós, ele não tem um valor só econômico, ele tem um valor ideológico. Para aquela pessoa que está consumindo o arroz orgânico, ele entender, esse arroz que eu estou consumindo é do assentamento tal, onde eles produzem de forma orgânica, agroecológica, em respeito com a natureza e com relações sociais de produção diferente, que é o mais importante. Relações sociais de produção diferente. Então, parece uma contradição, mas se nós não entrarmos nessa disputa, a tendência de nós nadar e morrer na praia, ou morrer na casca, como diz os nossos assentados, os nossos camponeses, é muito grande. Então, vocês vão perceber que os nossos produtos, fala-se do arroz, mas nós da MST somos o maior produtor de leite, sem dúvida nenhuma, desse país, viu? O maior produtor de leite. Eu não tenho dúvida que somos o maior produtor de feijão. Estamos, né, fechando as nossas estatísticas. Então, quando nós olharmos o número de família assentada, a quantidade de terra que está sobre responsabilidade dessas famílias, nós vamos ver que muitos produtos da culinária nacional, né, respeitando a nossa diversidade, os assentamentos de reforma agrária, o MST, está entre os maiores produtores. Então, esse não é sinônimo de se vangloriar, mas muito mais no sinônimo de dar para nós a responsabilidade que nós temos pelo que vocês confiou em nós até agora. Muito bom. Pessoal, eu acho que nós vamos ter que encerrar agora. Muito obrigado a vocês três. Foram ótimos, foram objetivos, claros. E obrigado a vocês todos aqui que propiciaram um debate tão bom.